Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal N Variedades. E este que vos fala é o Norton Pereira dos Santos. Eu criei esse canal com o objetivo de falar sobre algumas coisas, falar sobre religião, falar sobre política, falar sobre esporte, falar sobre banalidades da vida, ou sobre coisas importantes da vida, sobre aquilo que porventura causar inquietação no meu coração e sentir necessidade de compartilhar com alguém. Não tenho grandes pretensões, mas quero falar alguma coisa que às vezes me incomoda, que inquieta o meu coração e que eu gostaria de compartilhar com as outras pessoas. Eu estava vendo agora há pouco um vídeo onde uma pessoa chamada Vanilda Bordieri, se me falha a memória esse é o nome, eu anotei aqui para eu não esquecer, Vanilda Bordieri. E ela, numa fala indignada contra cantores gospels que participaram do evento da posse do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E ela fala de forma indignada contra essas pessoas, e aí outros falam, o tal de Nicolas, que ganhou aqui como deputado federal mais bem votado de Minas Gerais, também falando sobre algumas coisas, outros falando também, isso no mesmo vídeo. A fala dessa senhora aparece no vídeo, ela fala nos outros, eles apenas citam twitters, né, dessas pessoas e tal. E eu quero falar alguma coisa sobre isso. Eu já falei sobre Kleber Lucas, sobre a questão do racismo. Eu entendo que no aspecto específico do vídeo, do hino, melhor dizendo, né, no refrão do hino que fala branco mais que a neve, e ele interpreta aquilo como uma questão racista, eu entendo que ele equivocou em relação àquilo. Mas não é nada também de outro mundo também, não tem que desancar o camarada por causa disso, não tem que ofender a moral dele, não tem que ir contra a pessoa Kleber Lucas, porque ele falou uma coisa dessa, porque ele é negro e como negro, às vezes a pessoa entende uma coisa diferente do branco. Eu, como branco, eu nunca sofri racismo, eu nunca fui perseguido, eu nunca passei, ninguém ao me ver num shopping achou que eu estava querendo roubar alguma coisa, nada disso. Então não é nada assim de o mundo acabou por causa disso e tal. Bom, mas o interessante é que essas pessoas que têm desancado o Kleber Lucas, têm desancado quem quer que seja que participou de algum evento Lula, fazem isso porque estavam nos palanques de um outro que na época era candidato, hoje é um fujão, né, que estava no palanque do Bolsonaro, e uma pessoa que fez um desgoverno terrível nesse país, uma pessoa que apoiou tortura, era o ídolo dele, os grandes ídolos eram torturadores, né? A fala indevida contra a mulher, desrespeitosa contra a mulher, contra o negro, uma fala racista, fascista, diabólica. E aí esse pessoal está todo inflamado porque alguém, um cantor evangélico, não sei se é evangélico, se é gospel, o que é, cantou no evento lá, né, da posse do Lula e tal. Mas eu não vi ninguém dessas pessoas indignadas durante o período da campanha em que eles levantaram as mãos e profetizaram sobre a vida de Bolsonaro, que Bolsonaro ia ganhar. E aí me ocorre um texto que está no profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, um livro pequeno, no capítulo 2. Lá Deus fala o seguinte, que o sacerdote que desvia do Senhor, o sacerdote que perde o vínculo com Deus, o sacerdote que perde ali o relacionamento com Deus, Deus converte a bênção dele em maldição. Aí eu fiquei pensando, né? Só profetizando que o Bolsonaro ia ganhar. Será que não foi isso? Deus convertendo a bênção deles em maldição? Mas interessante que eu não vi ninguém indignado. Eu não vi ninguém, depois do dia 31, vir a público, vir nas suas mídias sociais e falar, olha, me perdoe, igreja, me perdoe, eu falhei. Eu profetizei em nome de Deus, mas eu menti, eu falei do meu coração, eu queria que o outro ganhasse. Né?
Ou seja, fosse sincero, não vi ninguém. Se teve, eu não vi. Não vi. E aí, umas falas mentirosas, que o Lula, não sei o quê, vai ser o aborto, vai fechar a igreja. Cadê? Que igreja que foi fechada? Lula foi presidente por 8 anos. Que igreja foi fechada? Dilma foi presidente por 6 anos. Qual igreja foi fechada? E aí, as mesmas pessoas que apoiaram Lula lá no passado, os mesmos líderes, entre aspas, que apoiaram Lula no passado, apoiaram a Dilma no passado, nesse pleito de 2022, apoiaram o Bolsonaro. E aí, agora, Lula era um capeta, Lula era um inferno, Lula ia fechar as igrejas, Lula ia não sei o quê, e tá palhaçada, mentira. Eu não vi nenhum líder desse, ao apoiar o Bolsonaro, eles tinham que primeiro confessar, olha, no passado eu apoiei o Lula, eu estava errado, eu estava equivocado, eu apoiei o Lula. Eu não vi nenhuma fala dessa. Eles simplesmente apoiaram o Lula, apoiaram a Dilma, e no pleito passado apoiaram o Bolsonaro. Mas como se eles nunca tivessem apoiado o Lula, como se eles nunca tivessem apoiado a Dilma. E aí eles inflamam a igreja de tal maneira, com um discurso doentio, mentiroso, um alimento equivocado, que em vez de alimentar o rebanho do Senhor, que eles pastoreiam, o qual eles dizem que é líder desse povo, em vez de trazer um alimento do céu, que é Cristo, o pão vivo que desceu do céu, é Cristo. Não é mentira, não é fake news, não é ludíbrio, não é uma palavra simplesmente para querer dominar sobre o povo de Deus. Eu vi episódios em vídeos no YouTube de pastores inescrupulosos ameaçando o povo de Deus que não votasse no candidato deles, que não ia poder tomar ceia, que não ia poder participar da igreja. Eu vi situações no YouTube, vídeos no YouTube, em que a igreja lotada, 5, 7 mil pessoas, pessoal levantando as mãos e amaldiçoando os líderes do Supremo. E essas pessoas agora acham que podem falar do Kleber Lucas, ou pode falar de qualquer outra pessoa que seja, sem ter nenhuma fala de arrependimento, sem chegar diante das suas igrejas e falar, olha, eu errei, eu pequei, eu equivoquei, eu me confundi, me perdoa, a partir de agora vamos ter uma conduta diferenciada, vamos ter uma conduta pautada na palavra de Deus. Agora essas pessoas estão dizendo que são defensoras da Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia não precisa de defensor. A palavra do Senhor, ela não volta vazia sem que ela cumpra o propósito do Senhor. Quer eu concorde com isso ou não, quer eu goste disso ou não, quer eu creia nisso ou não. Então, do mesmo jeito que Deus não precisa de defensor, a sua palavra tem autoridade suficiente, tem força suficiente, tem poder suficiente para não precisar de defesa de ninguém. Então, o que é palavra de Deus é palavra do Senhor. Agora, o que é palavra de homens e mulheres corrompidos pela ganância, pelo querer dominar sobre as pessoas? Deus não tem compromisso com essas palavras, Deus não tem compromisso com essas profecias, Deus não, pelo contrário, lá em Malaquias fala que a palavra dessas pessoas, que eles abençoam, Deus converte elas em maldição, porque Deus é contra elas. Isso ficou muito claro. Isso tem que servir de alerta para, sobretudo os evangélicos, de fazer um autoexame. Em que eu errei? Em que eu falhei? Então, como eu sempre falei nos meus vídeos, vote em quem você quiser. Escolha quem você quiser. Mas desde que isso seja fruto da sua reflexão. Fruto da sua escolha livre. E não porque alguém está te obrigando. E não porque alguém está dominando sobre a sua vida. Então, ficamos por aqui. Depois que achar necessário comentar mais alguma coisa, no dia que for, não tem dia certo para eu falar nada, é o dia que eu quiser, o dia que eu sentir vontade, o dia que eu venho aqui e me dirijo a vocês uma fala. E se vocês quiserem ouvir, concordar, coloque a sua confirmação. E se você não gostou também, senta o pau, desce o malho. Fala, não gostei, você é ridículo. Como você quiser.
quiser, entendeu? Mas de qualquer maneira, que Deus te abençoe. No mais, para frente, Brasil. Deus salve essa nação.